Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E.W. Kenyon, sua palavra é agora. Capítulo 1, o Jesus do agora. E.W. Kenyon. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. A palavra Jeová tem 3 tempos, passado, presente e futuro. Da mesma forma, existem 3 tempos na redenção: o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele fará. O que Ele foi, Ele é, o que Ele é agora e será amanhã. A característica mais singular disto é que a palavra que Ele falou lá atrás é agora. Por isso, você pode ver que sua palavra é atual. Ela está viva agora, é oficial agora. Ela tem poder para salvar agora, tem poder para curar agora. O texto de Êxodo 16, do 14 ao 20, registra a história da provisão do maná. O maná tinha de ser recolhido a cada manhã, e se uma parte fosse deixada para o dia seguinte, tornava-se azeda e imprópria para o consumo. E assim é com a palavra. Ela precisa ser estudada diariamente, meditada diariamente e ingerida diariamente, ou então perderá seu poder. Os israelitas não podiam estocar o maná, não podiam preservá-lo, não podiam secá-lo, somente era bom para um dia. Como essa ideia é intrigante, suas experiências em Cristo são da mesma forma. As experiências de ontem não têm valor agora. Muitos de nós tentamos preservar nossas experiências. Isso não pode ser feito. Além disso, Jesus é o Jesus do agora. Ele está agindo agora. Ele é agora. Quando ele disse: "Meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome", João 16, 23b, foi para durar até que ele volte. Quando ele disse: "Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados", Marcos 16, 17 e 18, isso foi para permanecer até que ele volte. Sua palavra é tão recente como se tivesse sido dita ontem. Quando ele disse: "Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês", Mateus 18, 19. Isso é tão novo e recente como se tivesse sido pronunciado esta manhã. "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido", João 15, 7. É tão recente como se Jesus o tivesse dito há 1 hora. Nenhuma palavra de Deus envelhece, pois tem um frescor perene, renova-se continuamente. Capítulo 2, além do nosso nariz, Dom Gossete. Se tivermos de ser fiéis à grande comissão de Jesus, precisamos permitir que o Espírito Santo nos dê uma visão além do óbvio. Com isso, eu quero dizer que não é suficiente estar satisfeitos em ministrar só em Jerusalém. Se não resistirmos, lamentarmos ou apagarmos o Espírito Santo, certamente receberemos sua visão para os não alcançados em outras nações do mundo. Em meus primeiros anos na obra do Senhor, foquei a atenção unicamente no ministério no Canadá e nos Estados Unidos. Que incontestavelmente agitação houve em meu coração quando o Espírito Santo revelou minha responsabilidade para com outros países. Seguindo a direção do Senhor, colocamos nosso programa diário de rádio, Bold Bible Living, Vida Cristã Audaz, na Rádio Transmundial e começamos a transmitir o Evangelho em 89 nações. Não demorou muito e começamos a receber convites para dirigir cruzadas evangelísticas. Lembro-me muito bem da emoção e do desafio que minha esposa e eu sentimos quando entramos num jumbo da Air Canada
em Volkover para nossas primeiras cruzadas no exterior, em uma ilha no Oceano Índico Ocidental, eu estava muito animado e esperava ser poderosamente usado por Deus. Quando descemos do avião, fomos recebidos com as explosões iniciais de calor e umidade. Pouco poderíamos ter previsto quanto aos difíceis testes que experimentaríamos nos dias seguintes. Imediatamente, meu corpo físico começou a reagir violentamente. Comecei a ter hemorragia, acompanhada de febre alta, arrepios e temores. Durante vários dias, fiquei em delírio e consciência. Os pastores locais concordaram em adiar nossa primeira cruzada. Certa tarde, Joyce ouviu uma forte batida na porta do nosso quarto de hotel. Ela abriu rapidamente a porta e o gerente do hotel entrou, examinou o mosquiteiro e me viu na cama numa poça de suor e sangue. Bruscamente, ele exigiu que minha esposa me retirasse do hotel, afirmando enfaticamente: "Não quero que este homem morra no meu hotel." Infelizmente, fomos obrigados a reservar os nossos voos de volta para Vancouver. Não entendi por que havíamos encontrado tais adversidades e fracasso. Um profundo senso de derrota me esmagou e nem sequer havia pregado um único sermão ou levado uma alma a Cristo quando o jato do Air Canada pousou em Vancouver. Voltei-me para minha esposa, tomei sua mão e me comprometi a jamais levá-la para fora do país. Abatido, eu disse: "Querida, tentamos fazer o melhor, mas não deu certo. Jamais sairemos dos Estados Unidos novamente." Eu estava tão humilhado que nem sequer informei nossos filhos ou a igreja que estávamos voltando para casa. Em vez disso, Joyce e eu alugamos um carro no aeroporto e fomos para casa. Após 7 semanas de batalhas físicas, a hemorragia finalmente parou. Logo voltamos à rotina com a família e a igreja. Mas a visão pelos perdidos em outros países ainda ardia no meu espírito. Em 1 ano, nosso coração estava em chamas, com o fogo e o zelo pelo evangelismo missionário. Embora eu tivesse dito à minha esposa que nunca mais sairíamos dos Estados Unidos, fomos para o exterior dezenas e dezenas de vezes. Deus nos abençoou muito. Milhares incontáveis de pessoas preciosas receberam nosso ministério ao proclamarmos Cristo em 55 nações. Se Deus tem posto uma responsabilidade no seu coração para com as nações do mundo, a fim de ver a redenção do Senhor chegar aos confins da terra, eu ofereço estas sugestões a você. Primeiro, obtenha a direção de Deus. Faça a oração de 8 palavras tornada famosa por Saulo de Tarso em Atos 9:6. Senhor, que queres que faça? Se o seu coração for submisso, o Espírito Santo dará orientação. Em segundo lugar, obtenha provisão para a visão. Meu querido amigo C.M. Ward disse certa vez: depois da salvação, o dinheiro é seu melhor amigo. Viajar para o exterior e financiar cruzadas eficazes para a glória de Deus geralmente requer milhares de dólares, mas para onde Deus manda, Ele provê. Em terceiro lugar, seja arrojado e destemido. Há mais de 40 anos, quando trabalhei com T.L. Osborne, ele generosamente me transmitiu muitos princípios maravilhosos sobre o levar o evangelho ao redor do mundo. Nunca me esquecerei de um dos seus melhores manuscritos com esta admoestação das 2 palavras: seja destemido. Este é um conselho tão bom agora quanto foi nos anos 1960. Seja ousado em seu ministério entre aqueles que estão limitados pelo pecado, pela doença, pelos demônios e pelo medo. Em quarto lugar, espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Este era o lema de vida do primeiro missionário dos tempos modernos, William Carey.
À medida que recebemos grandes coisas de Deus pela sua palavra e por seu Espírito, então poderemos tentar grandes coisas para Deus. Na primavera de 1979, fui convidado para o programa de televisão do Dr. Lester Sumrall. Ao ser entrevistado pelo irmão Sumrall, o Senhor me desafiou a ganhar 1 milhão de almas para Cristo antes que meu ministério terminasse aqui na terra. Quando compartilhei esta visão com minha família e amigos, ninguém me encorajou. Alguns me criticaram por esse encontro com Deus. 1 milhão de pessoas parecia tão impossível. Contudo, eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. Para encorajar pessoalmente meu próprio coração, escrevi estas palavras em meu diário. Preferiria tentar algo grande e falhar, a não tentar nada e ter sucesso. Com sua ajuda, Pai, farei o meu melhor. No final de 1979, o Senhor abriu-me as portas da Índia. Realizar cruzadas evangelísticas na Índia durante grande parte dos 23 anos que se seguiram foi o plano de Deus para cumprir essa visão de ganhar milhões de almas. Se você receber e aceitar sua parte no plano de Deus para o evangelismo mundial, o Senhor levantará seu olhar para além do próprio nariz. Então você poderá ajudar a responder à admirável oração de Jesus, em que pede por trabalhadores, conforme registrado nos 4 evangelhos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João 4,35. Capítulo 3, Algo que Sabemos, E.W. Kenyon. O testemunho pessoal de Paulo me emociona. Ele disse, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, 2 Timóteo 1,12. Veja, isso põe o senso de domínio no espírito de um homem, onde a razão não pode mover-se, porque o caminho é escuro. O espírito tem uma luz interior, e essa luz interior está brilhando sobre a palavra que não pode desapontá-lo. Vocês se lembram do que Jesus disse? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14:23. Isso não significa que ele vive apenas na casa. Ele também vive no coração. O Pai e Jesus são os meus apoiadores, meus provedores, meus doadores. Ora, Jesus tem feito sabedoria de Deus para mim, 1 Coríntios 1,30. Eu tenho mais sabedoria do que qualquer inimigo, eu tenho mais habilidades. Isso veio a mim quando recebi sua natureza e vida em meu espírito. Estou deixando que a natureza me domine. Tenho o amor de me tornar num dominador, num conquistador. Sua própria natureza amorosa me tirou do ciúme amargo e do egoísmo. Ele nos deu um novo eu, ele mesmo, uma nova natureza, sua natureza, e novas habilidades, suas habilidades. Elas nos engoliram, elas nos dominam em Cristo. Veja, o espírito de um homem, primeiramente, é posto em ação e em seguida suas faculdades racionais são dominadas pelo medo. É como um exército que perdeu seus oficiais, o pânico o agarra. Agora, quando esse homem interior, seu espírito interior, está em união com Deus, as faculdades de raciocínio podem perder o equilíbrio e ficar cheias de pânico, mas o espírito ainda é quem controla. Embora estejamos cheios de medo exterior, há uma coragem interior que nos leva a vencer. Muitos rapazes me disseram, sim, fiquei assustado, fiquei cheio de medo, e no entanto a sensação de vitória estava em meu espírito. Isso era verdade. Assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Podemos ver homens derrotados e fracassando ao nosso redor, mas não podemos ser derrotados.
Diga várias vezes: não posso ser vencido, porque Deus está em mim e ninguém pode vencer a Deus. Capítulo 4. Revelação de Deus ao apóstolo Paulo, E.W. Kenyon. Na revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, vemos o elemento sobrenatural do cristianismo em uma luz que a igreja moderna jamais viu. A revelação a Paulo começou com Jesus sendo feito pecado, tratou tanto do que Jesus fez como do que lhe foi feito durante os 3 dias e 3 noites em que esteve morto, até que finalmente ele ressuscitou dos mortos, levou seu sangue ao lugar santíssimo e sentou-se à direita do Pai. Esse período abrangeu os 40 dias desde sua crucificação até que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Trata-se de 3 fatores principais: a grande substituição de Cristo, nosso ser tornando-se nova criação por meio do Espírito Santo, a palavra e o que Jesus está fazendo por nós agora à direita do Pai. Olhemos para o que Cristo fez por nós. É muito importante que o leitor entenda perfeitamente esses fatos básicos. Cristo só ressuscitou após ter quebrado o domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse rompida, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra traduzida por domínio aqui significa autoridade. Deus nos libertou da autoridade das trevas. Então ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o novo nascimento. Isso é recriação. Temos a nova redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás e transportado para a família de Deus. Ele é redimido por meio de Cristo e Satanás não tem mais domínio sobre ele, pois o pecado não os dominará. Romanos 6, 14. O pecado é Satanás. Satanás não dominará sobre você. Ele não tem mais domínio sobre o crente do que o faraó teve sobre os filhos de Israel depois de atravessarem o Mar Vermelho. Satanás não tem mais domínio sobre você. Ele já não pode colocar enfermidade sobre você sem o seu consentimento. Pode ser um consentimento de ignorância, mas é um consentimento. Satanás está derrotado, foi vencido no que se refere a você. Então ele está apenas vencido, mas Deus fez de você uma nova criação sobre quem Satanás não tem nenhum domínio. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 18. As coisas antigas que passaram são derrota, fracasso, fraqueza, pobreza, pecado e morte espiritual. Somos nova criação e Jesus é o nosso Senhor. Ele arrebatou o lugar de Satanás, de modo que Satanás já não tem domínio sobre você. Você não precisa ter medo dele, pois ele foi vencido. O Espírito, através do apóstolo Paulo, nos fala sobre a posição da igreja. Ele disse: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Nós temos uma redenção completa e perfeita. Essa nova criação não só foi declarada justa e feita justa, mas tanto Deus como Jesus a declararam justa. Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai, sem um sentimento de culpa e com o mesmo privilégio e liberdade que Jesus tem. Romanos 3, 26 declara: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, Deus tornou-se sua justiça em Cristo Jesus. As Escrituras dizem que Deus fez que Jesus fosse justiça para você. 1 Coríntios 1:30. Este é um fato extraordinário. Ele, porém, não para por aí. Paulo disse: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Se a linguagem significa alguma coisa, então cada crente está completo em Cristo, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2:10. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1:16. O crente não é um pedinte servil, mendigando favores. Ele é um filho de Deus, herdeiro de Deus, um príncipe de Deus. Ele permanece impassível e sem medo na presença do Pai, porque foi feito justo com a própria justiça de Deus, libertado com a própria liberdade de Deus. O Filho libertou você, João 8:36. Na realidade, você é livre. A doença e a enfermidade não têm domínio sobre você. Se tivesse espaço, eu poderia mostrar que você não está apenas redimido como uma nova criação e justiça de Deus, mas que também é um filho de Deus, um membro de sua família. Mais do que isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos realmente faz sua morada em seu corpo. Talvez você nunca lhe tenha dado o lugar que é dele, ou talvez nunca estivesse consciente de que Deus fez sua morada em você, ou você tinha a capacidade de Deus. Talvez nunca tenha aproveitado o fato de que a sua mente foi renovada e de que agora pode, na realidade, conhecer a vontade de Deus. Você não apenas tem Deus, mas também tem o nome de Jesus e a autoridade desse nome. Nesse nome, se a dor vier, você pode colocar as mãos sobre você mesmo e receber a sua libertação. Nesse nome, você pode romper o poder do adversário sobre as suas finanças, a sua casa e os corpos dos seus entes queridos. Poder e autoridade ilimitados são dados a cada membro individual do corpo de Cristo. Alguns obstáculos à verdadeira fé. Talvez as armas mais sutis e perigosas do diabo sejam o sentimento de indignidade e falta de fé. Sua dignidade é Jesus Cristo. Você é justiça de Deus nele. O sentido de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e de sua posição em Cristo, da justiça de Cristo diante do Pai, que foi concedida a você. O segundo obstáculo talvez seja o fato de você ter aceitado a esperança e o consentimento mental em vez da fé. Você nunca espera por uma coisa que possui, espera pelo que não tem. Quando você espera por sua cura, por exemplo, isso significa que não tem fé para isso. Você espera obtê-la algum dia. A esperança é um delírio bonito e o assentimento mental é um parente da esperança. O assentimento mental é um substituto para a fé que o adversário tem dado à igreja hoje. Muitos declaram que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é verdadeira, mas não aceitam milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não acreditam nela. Dizem, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, mas nunca agem com base nela. Acreditar é agir com base na palavra de Deus. Não há fé sem ação. Na versão Weymouth da Bíblia, Tiago diz que a fé deve ter ações correspondentes. A fé, se não é acompanhada de ações correspondentes, está morta. Tiago 2,17. Ou seja, a fé sem obediência prática está morta. Não pode haver fé sem ação na palavra. Posso concordar com ela, mas vou permanecer como sou. Posso admirá-la, mas ela não é minha. Tão logo eu descubra a diferença entre assentimento mental e fé, torno-me uma bênção para multidões. Muitos foram curados através do rádio, quando pararam de assentir mentalmente e agiram com base na palavra. Outro inimigo da fé é a evidência sensível do conhecimento. O homem acredita no que vê e, como Tomé, ele disse, não crerei a não ser que eu possa colocar minha mão em seu lado.
João 20:25. Jesus apareceu repentinamente e disse: coloque o seu dedo aqui, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20:27. A fé dá substância às coisas que você esperava. Trata-se de uma convicção da realidade das coisas que não são vistas. Hebreus 11:1. A fé transforma a esperança em realidade e atua diante de evidências contrárias. Os sentidos declaram: não pode ser, mas a fé grita mais forte que a desordem: sim! A fé considera a coisa feita antes de Deus ter agido. Isso impele a ação de Deus. Deus é um Deus de fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 13:3. Tudo o que Deus fez no princípio foi dizer: haja, e houve. Tudo o que a fé tem a dizer é que haja perfeita quietude no corpo e no espírito deste homem, e a doença deve sair. A fé diz que haja abundância onde a pobreza tem reinado, que haja liberdade onde a escravidão tem dominado. Essas coisas devem acontecer. E.W. Kenyon com Dom Gossete, capítulo 5, Esta é minha hora de poder. Dom Gossete. De acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios 3:20, abaixo menciono declarações poderosas que o lembrarão do poder que vive em você. Declare-as quando você estiver temeroso ou preocupado, quando estiver confuso, quando não souber o caminho a percorrer. Deus vive e viverá sempre em você. Em primeiro lugar, tenho poder atuando em mim, porque tenho Deus dentro de mim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Deus está realmente trabalhando dentro de mim, isso eu sei. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmos 62:11. Em segundo lugar, eu tenho poder atuando em mim, no maravilhoso nome de Jesus. Jesus me autorizou a usar a autoridade de seu nome. João 14:13-14. O nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2:9. No poder do nome dele, eu ministro cura aos doentes, expulso demônios e exerço a autoridade de Cristo, fazendo suas obras. João 14:12, Marcos 16:17, Atos 3:16. Em terceiro lugar, esta é a minha hora de poder para testemunhar a Cristo com eficácia, porque ele me dotou de poder para esse propósito. Atos 1:8, Lucas 24:49. Se sou uma testemunha dotada de poder, não posso me contentar com uma vida anêmica, deficiente, impotente. O espírito de poder que atua em mim revigora o meu corpo, renova a minha mente, ampara-me na provação e fortalece-me com ousadia ao testemunhar. Romanos 8:11, Atos 4:31. Em quarto lugar, eu sei que toda a autoridade nos céus e na terra, Mateus 28:18, foi dada a meu Senhor. Agora, por seu Espírito que habita em mim, eu declaro com audácia: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Através daquele maior que me capacita, desfaço as acusações de Satanás. Apocalipse 12:10. Rejeito a condenação. Romanos 8:1. Recuso o medo. 2 Timóteo 1:7. E venço suas forças de assédio. 1 Pedro 5:9. Em quinto lugar, tenho poder atuando em mim quando corajosamente confesso a palavra. A palavra é a espada do Espírito que derrota Satanás. Quando eu confesso a palavra, são criados resultados poderosos: cura, força, dinheiro e bênçãos. Em sexto lugar,
tenho poder atuando em mim. Quando louvo o Senhor, o louvor é poder liberado em direção a Deus, que traz dele uma poderosa resposta. O simples fato de louvar o Senhor faz que coisas sobrenaturais aconteçam o tempo todo. Corpos curados, demônios expulsos, paz restauradas a corações perturbados. Ó, o poder do louvor! Deus está restaurando a minha vida, esse poder agora. Eu o louvarei. Aleluia! Louvai o Senhor. Em sétimo lugar, esta é a minha hora de poder. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Capítulo 6. Debaixo estão os braços eternos. E.W. Kenyon. Eu não sabia que ele era o apoiador, aquele que ficaria com o meu fardo e carregaria a minha carga. Eu era cristão havia anos, eu estava me mantendo firme e fazendo o melhor que podia. Estava me rendendo, consagrando, entregando e cedendo tudo, mas eu nunca havia aprendido a levar tudo. Eu não tinha aprendido a desfrutar da minha atual herança nele. Eu achava que era tão fraco e mal que tinha de me consagrar e me render continuamente. Eu não sabia que fora criado em Cristo Jesus para boas obras. Não sabia que era um participante da natureza divina, que tinha a força de Deus em mim. Não sabia que ele tinha criado o universo e feito sua morada em meu corpo. Então eu estava tentando lutar o melhor que podia. Eu costumava dizer, eu estou me mantendo firme. A luta é dura, o adversário está me pressionando. Eu não fazia ideia que debaixo de tudo isso estavam os braços eternos. Não sabia que Satanás fora açoitado, vencido e derrotado por aquele que me manteve firme. Eu não sabia que meu Pai era maior que todos e que preciosa e maravilhosa verdade estava revelada ao meu coração. Então eu vi e me perguntei por que estivera cego por tanto tempo. Perguntei-me por que eu não tinha visto tudo antes. Vi que eu estava andando com ele e que ele sempre estava à minha frente quando vinha o perigo. Eu vi os inimigos se espalharem e nunca levantarem uma lança, espada ou dardo, porque o maior os tinha vencido e eles sabiam disso, mas eu não sabia. Agora estou começando a conhecê-lo, estou começando a descansar em seu repouso, viver em seu amor, em sua serenidade, a repousar no abraço de sua força. Ele está me alimentando com o pão do céu, o maná do poderoso. Ele me encorajou com o vinho de sua própria criação e eu estou contente. Capítulo 7. O que confesso eu possuo. Dom Gosset. O que você confessa é o que possui. Aqui está uma lista de declarações bíblicas a serem confessadas. Primeiro, confesso Jesus como meu Senhor. Possuo a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Em segundo lugar, confesso que pelas suas pisaduras estou curado. Sua cura está em mim. Isaías 53, 5. Terceiro, confesso que o Filho me libertou. Possuo liberdade absoluta. João 8, 36. Quarto, confesso que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, 5. Possuo a habilidade de amar todas as pessoas. Quinto, confesso que os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28, 1. Possuo a coragem de um coração de leão na guerra espiritual. Sexto, confesso que Deus nunca me deixará nem me abandonará. Hebreus 13, 5 e 6. Tenho a presença de Deus em cada passo que dou. Sétimo, confesso que sou redimido do Senhor. Salmos 107, 2. Possuo os benefícios desse resgate todos os dias.
Oitavo, confesso que a unção do Santo permanece em mim, 1 João 2,27, e tem resultados que destroem todo tipo de jugo, Isaías 10,27. Nono, confesso em nome de Jesus que posso expulsar demônios, Marcos 16,17. Possuo a dinâmica da libertação que supera o diabo. Décimo, confesso que, quando eu puser minhas mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão, Marcos 16,18. Recebi poder para curar os oprimidos. 11º, confesso que sou um ramo da videira viva, João 15,5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. 12º, confesso que sou justiça de Deus em Cristo, 2 Coríntios 5,21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na presença santa de Deus e como vencedor na presença de Satanás. 13º, confesso que sou o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16. Deus habita em mim e anda comigo. 14º, confesso que Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4,19. Possuo o suprimento a cada necessidade. Capítulo 8, o Pai Celestial, E.W. Kenyon. O Pai Celestial, Marcos 6,32, como é eternamente maravilhoso. Outrora o Deus dos judeus estava longe demais, mas não é assim hoje. Ele conhece minhas necessidades, ele as entende e as supre. Jesus disse em João 10, 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meu Pai é maior do que todos. Como isso eleva a alma? Precisamos muito desse fato precioso e maravilhoso. O Pai nos ama, nos conhece e cuida de nós. Ele é maior do que qualquer problema que nos confronta e qualquer circunstância que nos aprisiona. Ele é maior que a pobreza e maior que os nossos inimigos. Nosso Pai é maior do que qualquer coisa. As lágrimas amargas, as tentações e o medo dos problemas da vida, meu Pai é maior do que tudo isso. Como o meu coração se alegrou com esse fato ao enfrentar todos os problemas financeiros do nosso ministério nesta manhã. Saber que meu Pai é maior que todos traz consolo. Em João 16, 27 lemos, o próprio Pai os ama. Se uma mulher ama um homem e ele a ama, isso os torna um. O amor faz duas pessoas serem uma. Da mesma forma, o amor de Deus por mim e minha resposta a ele nos torna um. Ele me ama, ele vai cuidar para que eu não tenha necessidades que vão me envergonhar e me ajudará a carregar minhas cargas. Meu Pai me ama e me deu seu Filho por mim. Seu amor não é amor por uma multidão, mas amor individualmente por mim. Eu não tenho que ter medo da vida. Com um amado como ele, eu sei que ele me capacitará a fazer o bem, a pôr as coisas em ordem. Ele vai me permitir viver com êxito. Ele me ama, mas isso não é tudo. O texto de João 14, 23 é talvez a maior afirmação em relação a esse ensinamento. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Na verdade, ele virá e viverá conosco. O Pai virá e fará sua casa conosco. Isso resolve todos os problemas. Todas as contas serão pagas. A pobreza nunca poderá vir, pois nosso Pai, Deus, vive dentro de nós. Haverá força para cada dia, haverá cura para cada doença, pois o Pai viverá em nós e fará em nós sua morada. Capítulo 9, a Grande Comissão, E.W. Kenyon. A Grande Comissão é de vital importância para cada crente. Quando estava se despedindo dos discípulos, Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 ao 20. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Ele não precisava de autoridade, ele sempre a teve. Então por que ela foi dada agora que ele estava deixando a terra? Ela lhe foi dada porque ele era a cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Ele era o Senhor da igreja, seu corpo. Ele deveria usar essa autoridade por meio da igreja e para ela. No entanto, se não houver maneira de a igreja usá-la, então a capacidade é como o nosso capital não utilizado. Temos, por exemplo, bilhões de dólares em ouro enterrados no chão pelo governo. Algumas pessoas acham isso falta de bom senso, pois poderiam estar circulando e trazendo bênçãos para o povo. A igreja tem feito o mesmo com a autoridade que Deus deu a Jesus, enterrou-a em sua teologia e credos. Ninguém parece ter sido capaz de alcançá-la, e isso não está fazendo bem a ninguém. A igreja não sabe que Jesus, antes de ir embora, deu-lhe o poder de usar seu nome. Essa procuração dá ao crente acesso a toda a autoridade. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Isso não é oração, é usar o nome de Jesus para recorrer a toda a autoridade. O livro de Atos apresenta caso após caso de homens que aproveitaram toda a autoridade e que foram abençoados por ela. Essa toda a autoridade está disponível àqueles que usam o nome de Jesus. Ela nunca foi retirada. Se uma parte daquela grande comissão foi revogada, então tudo isso será anulado. Se um milagre foi posto de lado, então todos os milagres foram postos de lado, e o nome de Jesus não tem autoridade. Mas sabemos que seu nome nos foi dado por um ato de milagre. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. O adversário traz cada uma dessas maldições sobre a igreja de Deus e sobre o mundo não salvo. Satanás prende os homens em escravidão, enche-os de medo venenoso e rouba-lhes seu testemunho, para que não falem em novas línguas de libertação e vitória. Ele rouba aos cristãos a capacidade de colocar as mãos sobre os doentes e ver seus queridos sendo recuperados. Como? O conhecimento sensorial ganha controle sobre o ministério. Jesus disse: assim que os homens crescem nele, imediatamente esses sinais os acompanhariam. Imediatamente eles começariam a expulsar demônios. Imediatamente eles começariam a falar com línguas de poder. Imediatamente eles dominariam a doença. As serpentes são um emblema das doenças e dos demônios. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Marcos 16, 19 e 20. A palavra que ele falou e a palavra que eles ousaram confessar foram confirmadas por sinais que as acompanhavam. A atitude de Deus com relação ao pecado e enfermidades nunca mudou. Hebreus 13, 8 declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se opôs à enfermidade naquela época e se opõe agora. Ele sofreu por causa do pecado e sua atitude para com o pecado é hoje a mesma que foi no passado. Por isso, assuma toda a autoridade que você recebeu e faça discípulos de todas as nações, cumprindo assim a grande comissão. Capítulo 10. A salvação está no Cristo entronizado.
Dom Gossete. Não há salvação na cruz. A salvação está no Cristo entronizado e no túmulo vazio. Há muitos cristãos que irão pensar que lhes tirei a salvação ao dizer a verdade sobre a cruz, mas isso não deixa de ser verdade. Algumas igrejas não têm Cristo entronizado, nenhum Salvador à direita de Deus. Elas simplesmente colocaram um Cristo morto na cruz. E as pessoas hoje que dizem estar vivendo a vida da cruz e que se apegam à cruz e nela confiam, não têm o Cristo ressurreto. Eu me pergunto se você sabe que é tão ruim cantar uma mentira quanto pregá-la. Pense na letra do hino, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Ele levou seu sangue até o lugar santíssimo e conseguiu para nós uma eterna redenção. Eu não quero permanecer perto da cruz. Por quê? Porque estamos em Cristo. Temos a vida e a natureza do Pai em nós. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5. A videira não está na cruz, a videira está no céu, e é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Você sabe por que alguns pregam a respeito da cruz e falam sobre ela? Porque eles vivem no reino da sensação. A cruz é algo que eles podem ver e sentir. Eles podem agarrar a pequena cruz de ouro pendurada em uma corrente ao redor do pescoço ou presa na lapela de seus casacos e sentem-se muito perto dela, mas Cristo não está na cruz de ouro. Cristo está sentado à direita do Pai. Ele expulsou o pecado, ele venceu Satanás, ele ressuscitou dos mortos, ele levou todos para o céu. É lá que estão agora, quando levou seu sangue ao céu e a Corte Suprema do Universo o aceitou. Ele foi derramado no propiciatório na presença do Pai, e Cristo se sentou, e ele ainda está lá hoje. Seu trabalho havia sido concluído. Portanto, sua obra começou na cruz e terminou no trono. Não consigo entender por que os cristãos dão mais importância à cruz do que ao Cristo entronizado e de estarem sentados com ele. A cruz é onde meu Senhor ficou pendurado, onde Deus pôs nossa iniquidade sobre ele, onde Deus o fez pecado por nós, onde Deus o abandonou, onde Deus o entregou a Satanás, onde o pecado triunfou e onde Deus ignorou sua oração. Nenhum anjo ministrou a Cristo ali. A escuridão lançou um véu sobre a cruz. Foi onde o amor chegou ao limite de sua expressão. Ele deixou seu corpo pendurado na cruz. Foi para o lugar onde deveríamos ter ido e sofreu em nosso lugar, até que cada reivindicação fosse cumprida. Em seguida, foi justificado em espírito, vivificado em espírito e conquistou Satanás em espírito como nosso substituto. Então, ele voltou a habitar seu próprio corpo, pleno de imortalidade, e ressurgiu dentre os mortos. O Cristo entronizado é um recibo integral da sua cura. O Cristo entronizado prova que ele concluiu a obra que começou. Pense sempre em Satanás como um derrotado, alguém sobre quem você tem domínio, em nome de Jesus. Nesse nome, a nova criação é o dominador dos demônios e da doença e de todas as circunstâncias que o prendam em escravidão. Nós temos uma redenção perfeita, uma nova criação perfeita e uma perfeita união com Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5, disse Jesus. Nós temos uma mensagem que traz sucesso, saúde, felicidade e vitória a todos. Todos são um fracasso fora de Cristo. Nós temos a solução de Deus para o problema humano. A palavra viva nos seus lábios faz de você um vitorioso, torna a enfermidade e a pobreza as suas servas. A palavra viva nos seus lábios traz Deus à cena, vitória e êxito ao derrotado. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao término do capítulo 10. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.